Meus caros irmãos, muito bom dia. É manhã de domingo, 31 de janeiro de 2021. Chegamos no final do primeiro mês deste ano e eu quero insistir com você, motivando você para que tenhamos um ano de desfrute intenso de vida abundante, a vida que Jesus nos oferece. Convida 21. Eu leio com você nessa manhã Provérbios 21:15, que nos diz assim: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, de bondade, de amor, de graça, de salvação, louvado, engrandecido seja o teu nome. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, na beleza da tua majestade, da tua grandeza. Nós louvamos a ti porque nos permite chamá-lo Pai. E como nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem alcançado as nossas vidas com abundância. O Senhor tem alcançado as nossas vidas com graça, com amor, com luz, com claridade, com vislumbre das realidades espirituais. E nós te louvamos, Pai. Dá-nos, ó Deus, inteligência espiritual para olharmos para esse tempo com os olhos da fé, para olharmos para esse tempo com os teus olhos, percebendo, ó Deus, com claridade, o que o Senhor tem feito, o controle que o Senhor tem e a diferença que a tua igreja faz quando ela se dispõe a servir e a viver, Pai, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Obrigado por esse mês que vai terminando, nós te agradecemos pela provisão, pelo cuidado, pelo descanso, e que o mês que se inicia, ó Deus, seja um tempo abençoado também. Muito obrigado pela oportunidade que temos nesta manhã de refletirmos na Tua Palavra, de buscarmos os Teus ensinos. Que eles sejam claros e que achem lugar no nosso coração, na nossa mente, principalmente, ó Deus, no nosso procedimento. Em nome de Jesus, a nossa oração. Amém. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder.
assunto no texto de Provérbios hoje é sabedoria no trabalho e nos negócios. As responsabilidades que acompanham alguém que é chamado para ser um discípulo de Jesus são muitas. São muitas. Jesus, quando nós nos dispomos a sermos seus discípulos, ou quando somos chamados e a graça irresistível nos alcança, ele confia em nós responsabilidades muito sérias e muito nobres. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para temperar um mundo que jaz no maligno. Nós somos chamados para conspirar contra um plano de destruição do ser humano, de destruição do que é bom, de destruição da nobreza, de destruição do que é belo. Um plano composto, pensado por Satanás, que está aí acontecendo. E a igreja de Jesus, aqueles que são chamados para ser sal da terra e luz do mundo, estão aí para desmontar esse plano. E nós temos tido sucesso, a igreja de Jesus tem tido seus resultados. Mas isso requer também que assumamos as responsabilidades que temos como agentes do reino de Deus. Isso requer uma conduta honrada de nossa parte. Nós temos assim, na primeira carta de Pedro, quando ele ensina os seus leitores sobre essa responsabilidade, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, isso é especialmente verdadeiro quando nós lidamos com os nossos negócios, quando nós lidamos com o nosso trabalho, com a nossa atividade profissional, que sempre tem um alcance além dos limites da nossa casa, dos limites dos nossos parentes mais próximos, daqueles que dividem a vida conosco. Sempre alcança outras pessoas. A nossa atividade profissional, os nossos negócios alcançam vidas, alcançam outras pessoas. Como Pedro diz, naquela época, os gentios, aqueles que não estavam engajados no reino de Deus. São pessoas com quem nós temos que ter um relacionamento intencional. Portanto, o nosso falar, o nosso proceder, os nossos princípios, os nossos valores devem sempre refletir o reino de Deus, devem sempre refletir o plano de salvação. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. Então, nós temos que trabalhar. É importante nós exercermos uma atividade que nos dê um sustento, que promova a provisão dentro da nossa casa. Por outro lado, é importante como papel social. Nós precisamos ser produtivos. Deus, ele nos fez com essa prerrogativa. Tudo que compromete isso dentro de nós, todos os conceitos equivocados que falam para nós de forma negativa sobre o trabalho, na verdade, são fruto do pecado. Nós fomos feitos para o trabalho, para a atividade, para a produtividade. A primeira coisa que Deus fez com Adão no Éden foi dar a ele uma atribuição. Adão, olha, você observe todos esses animais, dê nomes a eles, tenha uma atividade, faça algo produtivo para facilitar a sua vida aí no Éden. Então, é algo importante para a nossa sobrevivência, não só material, mas para a nossa sobrevivência social, emocional, nós termos uma atividade profissional. Paulo diz assim, então, aos Tessalonicenses,
Com esses termos, pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Muito bem. Como podemos ter certeza de que estamos nos comportando bem, dando bom testemunho para os de fora, como profissionais, como empresários, como comerciantes, como negociantes, como profissionais liberais? Então, o livro de Provérbios tem muito a nos dizer em termos de sabedoria nas áreas profissional, nas áreas de negócio, no trato com as riquezas. Inclusive, se tem um assunto sobre o qual Jesus falou muito, foi sobre a questão do dinheiro, foi sobre as riquezas. E o livro de Provérbios tem muito a nos ensinar nesse sentido. Então, vamos pensar no primeiro momento sobre prioridades. Lembrar do que deve ser a prioridade. É uma realidade da vida que precisamos trabalhar para viver e prover para a família. Não tem, isso é uma contingência da nossa existência. Se alguém não tem disposição para trabalhar, não cabe à igreja manter essa pessoa. A igreja ela tem responsabilidade com aqueles que não podem trabalhar, com aqueles que, porventura, eventualmente estão. Só um minutinho, meus irmãos. Eventualmente perderam o seu trabalho, aqueles que porventura estão enfermos e não têm um trabalho imediato. Então, as viúvas, os órfãos, enfim, pessoas realmente impossibilitadas de terem o seu sustento, a esses cabe à igreja ajudá-los. Por outro lado, não cabe à igreja ajudar pessoas que têm condições de trabalhar, que têm saúde, que têm profissão, mas não têm iniciativa. Então, se alguém não tem disposição para trabalhar, não cabe à igreja manter essa pessoa. Paulo diz assim ainda aos Tessalonicenses: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Se cuidarmos de nossas famílias, se não cuidarmos de nossas famílias, se não dermos conta daqueles que estão sob nossa responsabilidade, nós somos piores do que os incrédulos. Paulo ainda diz assim a Timóteo: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Mas se as prioridades forem mal colocadas, nós podemos ter sérios prejuízos. O trabalho é importante, ganhar dinheiro é importante, ajuntar, ter provisão, ter uma reserva é muito importante, mas nós precisamos entender bem as prioridades que a Bíblia para as quais a Bíblia nos orienta. A primeira delas é que a justiça é a fonte de verdadeiro lucro e não exatamente as riquezas. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. É importante, antes de tudo, procurar ser justo. Antes de você ser rico, antes de você ser bem-sucedido financeiramente, você precisa ser justo, você precisa ser honesto. Quem confia nas riquezas, nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. É preferível ter pouco com justiça do que ser rico e injusto. Diz assim ainda Provérbios: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com justiça. Envolva Deus nos teus negócios. Envolva Deus no seu trabalho, nos seus ganhos.
tenha sempre certeza de que o seu dízimo vem de uma fonte digna. Infelizmente, no Brasil, as grandes fortunas, ou parte delas, deixa eu me corrigir aqui, parte das grandes fortunas no nosso país, infelizmente, são provenientes de trabalho ou de atividade não honesta, de corrupção, de roubo, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de gente, de prostituição, de pornografia. Infelizmente, existem grandes fortunas no mundo e no Brasil provenientes de atividades assim. Isso não é louvável, isso não é nobre, isso contradiz a palavra de Deus, porque melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Envolva Deus nos teus negócios, envolva Deus no teu trabalho, na tua atividade profissional, nos teus ganhos, e os teus esforços serão bem-sucedidos. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. É uma questão de lógica. Será mais prazeroso desfrutar dos benefícios do teu trabalho, será muito mais nobre, você vai poder deitar sempre a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que o que você está ganhando, sabendo que todo o seu dinheiro vem de um trabalho honesto, de um trabalho digno, de um trabalho de esforço que você produziu com Deus. Com Deus. Um dos grandes exemplos disso na Bíblia é a vida de José. O Senhor era com José. Eu vou ler um texto maior do que o que está aí. Acompanhe. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, seja na casa, seja no campo. A bênção do Senhor enriquece e com ele não traz desgosto. Depois lá em Eclesiastes, meus irmãos, nós temos um texto fantástico lá em Eclesiastes. Eu não coloquei aqui, mas eu quero recitá-lo para você. Eis que eu vi boa e bela coisa, é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, veja que interessante, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Isto é dom de Deus. Quem dá riqueza a alguém, quem atribui a alguém a prerrogativa de ser rico é Deus. Não adianta as pessoas falarem assim, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro porque eu trabalhei, todo dia eu levantei 4 horas da manhã, trabalhei até 10 horas da manhã. Muita gente faz isso e não é rico. Riqueza é um dom de Deus, que ele atribui a algumas pessoas para que elas administrem bem. E saibam dividir, e saibam ser generosos. Diz ainda assim o texto, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição.
há uma, há uma lei, espiritual aí. Se Deus atribui riqueza a você, faça bom uso dela. Se Deus atribui riqueza a você e você não faz bom uso dela, você não vai desfrutar dela. Alguém vai vir e vai tirar. Lembre-se que cada negócio tem os seus riscos. Nunca sabemos o que vai acontecer no amanhã. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É um presente de Deus nós não termos conhecimento do dia de amanhã. Nós seríamos profundamente atormentados. Tentaríamos de todas as formas driblar o futuro e não conseguiríamos. Diz assim o texto: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Embora seja muito bom não sabermos o que vai acontecer no dia de amanhã, nós precisamos ser precavidos, nós precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos prover com equilíbrio, com sensatez, sem desperdiçar o presente. Tem muita gente que fica investindo no futuro e nunca vive o presente. Faz a família passar por privações, não permite que a família tenha alguns benefícios, alguns divertimentos, porque pensa sempre lá na frente. É preciso um equilíbrio, uma ponderação nesse sentido. A riqueza é uma mercadoria passageira, que não vale a pena se matar para obtê-la. Não te fadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Esse tipo de pensamento e de procedimento não permite que pessoas vivam bem o seu presente. Esse tipo de pensamento, esse tipo de procedimento, em termos de ser o grande objetivo da vida e focar em ser rico, prejudica famílias. Tem pessoas que perderam suas famílias, tem pessoas que perderam bons momentos da vida, tem pessoas que perderam grandes oportunidades no que diz respeito aos relacionamentos, aos afetos, em função de darem tanta prioridade, de focarem as suas atividades, o seu pensamento em ficarem ricos. Eu conheço pessoas que perderam famílias, pessoas que perderam momentos especiais da vida, perderam coisas valiosas por causa disso, que não tem tanto valor assim. Muitas pessoas, e aí elas aprendem essas verdades somente depois do tempo ter passado, quando se dão conta de que gastaram seus anos em coisas não verdadeiras. Mas a beleza de Provérbios é que mesmo ainda jovem, você pode conhecer essas verdades e aplicá-las em sua vida. De Provérbios ainda aprendemos como ter sucesso no trabalho, como ser bem-sucedido. Primeiramente, o que não fazer? O que não fazer? Não seja preguiçoso. Isso vai enfurecer o teu chefe, isso vai te trazer prejuízos, isso vai te fazer atrasar, isso vai te fazer procrastinar. Diz assim Provérbios: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Ninguém quer ter por perto, ninguém quer olhar, ninguém quer sentir o gosto de ver um preguiçoso. Ser lento em seu trabalho vai fazer você ruir, vai fazer ruir a sua companhia. Os concorrentes estão aí para ver isso. Quanto vai durar o teu emprego se a companhia para a qual você trabalha não conseguir competir no mercado? E essa competição depende do teu trabalho. Eu trabalhei vários anos numa metalúrgica, na década de 80, no auge daquele momento das greves, do sindicato muito forte, e existia uma mentalidade muito equivocada de trabalho. Existia
uma mentalidade muito equivocada no que diz respeito à relação patrão e empregado. E eu observava aquilo e falava, isso está errado. E era muito difícil desvencilhar-se daquela mentalidade. A gente tinha mesmo que recorrer aos princípios da palavra de Deus. Seja honesto no seu trabalho, entenda que a empresa depende do seu trabalho, quanto mais produtivo você for, melhor para a empresa, melhor para você. Mas não era essa a ideia que vigorava em termos majoritários no ambiente de trabalho, no universo dos trabalhadores. A ideia majoritária era aquela, né? Nós precisamos tirar vantagens da empresa, porque a empresa é rica, a empresa é isso, a empresa é aquilo, a empresa explora, aí, aquela conversa toda proveniente de uma ideologia e que trazia grandes prejuízos para ambos. A empresa tinha que trabalhar com uma margem de prejuízos, né, de perdas muito grande, em função dessa mentalidade. E é claro que não conseguiu concorrer no mercado. Quando abriu-se o mercado de informática no início da década de 90, as empresas brasileiras ruíram, não conseguiram competir com as empresas americanas que começaram a entrar no Brasil. E esse não conseguir competir com essas empresas, em certa medida, foi em função da mentalidade, do conceito de trabalho equivocado que havia, principalmente na classe trabalhadora e na classe empregadora também. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Provérbios 18, 9. O que fazer, então? Procure desenvolver novas habilidades em seu trabalho. Não seja simplesmente focado ou restrito à sua única atividade. Esses dias teve um jovem aqui, ele estava indo para um novo emprego, eu falei, filho, fique atento, aquilo que tiver ao seu alcance, faça. Você tem algumas habilidades aí que podem ser úteis naquele lugar onde você vai trabalhar, não deixe de oferecer isso. Porque ali você pode crescer, ali você pode se desenvolver, ali eles podem te dar espaço, tempo para você estudar, para você contribuir com aquela empresa, para que ela se torne mais competitiva no mercado e consiga empregar mais pessoas e consiga fazer maior diferença na sociedade brasileira que tanto precisa de trabalho, de emprego. Então, faça algo mais, vai além. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. Seja diligente em seu trabalho para ter certeza de sua promoção, para ter certeza do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Não perca oportunidades, procure as oportunidades. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Impressione as pessoas com o seu trabalho e não com palavras. Tá? Tem gente que fica falando muito, e fala, mas as coisas não batem. O procedimento, as atitudes, as decisões não batem com aquilo que falo. Em todo trabalho, aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Não sou eu quem estou falando isso, é o texto de Provérbios, a palavra de Deus que nos orienta. Nesse mercado de trabalho competitivo de hoje, as melhores habilidades que alguém pode ter são a diligência e a honestidade. Isso tem sido muito valorizado. Outrora, as pessoas valorizavam a habilidade técnica, simplesmente, né? O que a pessoa sabia fazer. Mas isso não é suficiente. Diligência, cuidado, honestidade, justiça, disposição para crescer, isso vale muito nos ambientes de trabalho. Então, atender à sabedoria de Provérbios pode ajudar alguém a se tornar um profissional valioso, aquele profissional disputado no mercado. Enquanto há
uma gama imensa aí de milhões e milhões de pessoas sem trabalho porque não têm uma qualificação, não têm uma especialidade, não sabem fazer algo diferente. Infelizmente, não foram educados para isso, não foram treinados para isso, não foram orientados para isso, não leram provérbios. Há espaço sobrando para aqueles que têm essa habilidade. Eu vou dar um exemplo radical, tá? Bem extremo. Mas há uns 10 anos atrás, eu ouvi uma notícia de que em Brasília existia um déficit de diplomatas de 150 pessoas. 150 pessoas não, se tivessem prontas no Brasil, seriam aprovados para a escola de diplomacia imediatamente. Naquela época, eles iriam ganhar 12 mil reais e para estudar, acho que 4 anos na escola de diplomata, no Instituto Rio Branco, em Brasília, para então depois saírem pelo mundo ou aqui mesmo no Brasil exercerem as suas funções de diplomatas. Esse é um exemplo extremo. Não é simples ser um diplomata. Precisa ter muitas habilidades. Eles são mentes muito privilegiadas, mas onde o ambiente de trabalho precisa de gente especializada. Faça isso, invista na sua formação em especialização. Esse ano, vou dar um exemplo lá de casa. Um exemplo simples lá de casa. Esse ano o Farrell ficou em casa. Mas no começo do ano ele pediu um curso para mim e eu falei para ele, filho, é caro esse curso. Era mais de R$ 2.500, mas eu vou te dar esse curso. E pagamos esse curso em mais de 10 vezes. Claro, não estava no nosso orçamento, não era uma das prioridades, então dividimos e pagamos. Esse curso deu para Farrell um trabalho, ele está trabalhando, está empregado, porque se especializou um pouquinho lá na área dele. Então, vale a pena, vale a pena. É questão de esforço, é questão de ir atrás. Essa semana eu pus aí, a Tatiane mandou um recado do SESC, oferecendo um curso que a prefeitura fez o contrato, fez o convênio com a escola. Você pode fazer um curso sobre, se eu não me engano, é sobre atendimento ao cliente, alguma coisa assim, que se precisa muito hoje. Se você leva o seu currículo e tem lá, olha, fiz curso de atendimento ao cliente, já é um diferencial. Então, essa é a sabedoria de Provérbios, que também nos oferece sabedoria, não só em como ser um trabalhador, em ser um colaborador, mas também em como ser um bom gestor, um bom empregador. Para ser um bom gestor, um gestor sábio, seja cuidadoso em seus planos. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Ser chefe, ser um gestor, não se limita a uma questão de fazer dinheiro para uma empresa. Ser um bom gestor, ser um bom chefe, tem tudo a ver com ser alguém que sabe se relacionar bem com as pessoas. Então, a pergunta que Provérbios faz ao príncipe aqui, o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões. Quem que o príncipe oprime? Os seus súditos, aqueles em quem ele manda. Mas o que aborrece a avareza, aquele que não pensa só nas coisas materiais, viverá muitos anos. Ele terá o respeito, ele terá o carinho, ele terá a valorização dos seus súditos. A pergunta que Provérbios faz aqui para nós é: o que vale mais? O colaborador, o trabalhador, o empregado, o seu funcionário ou o teu dinheiro? Essa é a pergunta que Provérbios faz para nós aqui nesse texto, quando nós somos chefes, quando nós mandamos em alguém. A exploração de mão de obra injusta é uma questão de valor invertido. Quando você vê alguém explorando uma mão de obra de forma injusta,
você pode ter certeza que aquela pessoa tem um valor equivocado. Ela pensa assim, o meu dinheiro, as minhas coisas, os meus bens, os meus ganhos valem muito mais do que esse infeliz que está trabalhando para mim. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. E a gente sabe que isso prevalece. Escravidão é o exemplo extremo dessa inversão de valores. Quando Provérbios nos diz que a pessoa, o ser humano, vale mais do que o teu dinheiro. Mas, pastor, tem gente que não quer trabalhar, tem gente preguiçosa, tem gente que você tem que mandar. Sim, eu entendo isso. Mas isso não quer dizer que tem que ser explorado, que tem que ganhar pouco, que tem que trabalhar horas dobradas, que tem que... Você pode ensinar. As pessoas são ensináveis. E seja consciente. Aqueles que são trabalhadores sejam conscientes dos seus direitos. Ou aqueles que são empregadores, desculpa, sejam conscientes dos direitos do trabalhador. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Tem gente que não tem noção do que acontece no nosso Brasil. Tem gente que não tem a mínima ideia das realidades das periferias desse nosso Brasil. Gente que poderia ajudar, gente que tem condições de ajudar. E, por sinal, falando nesse sentido, nós estamos precisando de mantimentos. Essa semana vieram algumas pessoas aqui solicitar ajuda e eu prometi para a semana que vem. Então, se você tem aí disposição de dar, você gosta, você que é generoso, você que tem esse prazer de ser abençoado, de ser bem-aventurado em dar, essa semana nós realmente precisamos de cestas básicas. Se você puder trazer, muito obrigado. Se nós não tivermos o suficiente, os irmãos trazerem, nós vamos comprar, isso não tem problema. Mas eu prefiro dar a você a oportunidade de ser bem-aventurado mais uma vez, porque eu sei que você tem abençoado a igreja com os teus rendimentos, com os teus dízimos, com as tuas ofertas, mas eu sei que corações generosos querem dar sempre mais. Então eu dou essa oportunidade, se até terça, quarta-feira não tiver, então a gente vai, compra, nós temos o recurso para isso, graças ao bom Deus, mas ainda assim quero te dar a oportunidade de ser mais uma vez bem-aventurado, tá bom? Então, proveja bom tratamento e você ganhará lealdade e amor do seu funcionário, do seu colaborador. Inclusive o termo colaborador tem essa intenção, né, de mudar a mentalidade. Olha, você é um colaborador da empresa. O que você fizer aqui vai fazer diferença na empresa, vai nos tornar mais competitivos, vai nos tornar mais lucrativos, vai assegurar por mais tempo o teu trabalho, pode assegurar para você uma promoção, um crescimento, um aumento de salário e vai manter o cuidado, o sustento da tua família, da tua casa. Se alguém animar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. E o trabalho de um filho é bem diferente do que o trabalho de um escravo. Ajude os empregados a verem como o seu trabalho os beneficia, bem como a empresa, assim, eles serão diligentes em seus esforços. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Okay? Muito bem, meus irmãos. Esses são os provérbios, alguns provérbios para essas áreas da nossa vida. O sermos colaboradores, empregados, o sermos chefes, patrões, negociantes, empresários, profissionais liberais. Esses conselhos nos dão direção certa, nos dão a forma correta para lidarmos com essas grandezas que sempre são muito controversas, muito polêmicas, né? A questão do conceito de trabalho, do conceito de empregado, do conceito de ganhar dinheiro, do conceito de enriquecer, são
São questões da nossa vida, são questões do nosso cotidiano, polêmicas, controversas, mas aqui no texto de Provérbios nós podemos encontrar certezas, nós podemos encontrar direção para agirmos bem nessas áreas da nossa vida. Então, esses conceitos, os conselhos de Provérbios, nos fazem entender o seguinte: quando alguém mantém o tema e a necessidade de trabalhar em seu lugar apropriado, ele aplica os princípios que aqui são expostos. Deus não só proverá das necessidades básicas da vida, mas também proverá oportunidades para crescer financeiramente, para crescer materialmente e para desfrutar bem disso. Para desfrutar bem da sua riqueza, dos seus ganhos, daquilo que Deus concedeu a você. A coisa importante a manter em mente é que, diante dos desafios do trabalho, precisamos sempre ouvir as palavras de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe a aplicarmos bem esses conselhos do sábio Salomão, registrados aqui no livro de Provérbios, nos nossos trabalhos, nos nossos negócios, nas nossas empresas, na nossa atividade profissional, na nossa atividade ministerial. Um domingo muito abençoado a você. Fique agora com a série Siga o Mestre, mas agora é Gênesis, né? E um bom domingo, na paz de Jesus. À noite estaremos com o nosso culto presencial. Se você puder estar conosco, sentir-se seguro, fique à vontade, será um prazer tê-lo aqui conosco. Eu quero orar com você antes de encerrarmos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo abençoada que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus, pela Tua revelação, por esses provérbios cheios de sabedoria que nos orientam nessas áreas tão delicadas da nossa vida, que dizem respeito ao trabalho, aos ganhos financeiros, ao que fazer com esses ganhos, que dizem respeito ao trato com os funcionários, com os patrões, essa relação também delicada. Obrigado, Deus, pela inteligência que está nesse texto, que está registrada na Tua palavra, Deus, para nos orientar. Dá-nos, ó Deus, mentes e corações sábios, para que possamos aplicá-los bem nessas áreas da nossa vida, bem como nas demais que temos estudado aqui, Deus. Ajuda-nos, Pai, a crescermos em sabedoria na nossa relação com o trabalho, com o dinheiro e com aquelas pessoas, aqueles queridos que estão envolvidos conosco nessas áreas. Dá-nos um domingo na Tua presença, é nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que é isso? Eu quero saber. O que é isso? Eu quero saber. O começo da vida eu vou proteger pra pequena plantinha um dia crescer. Gênesis, o livro sobre a grande criação. Essa história eu vou contar com muita emoção. O que é isso? Eu quero saber. O que é isso? Eu quero saber. Essa foi por pouco. Você vai fazer isso toda vez? Augustus, que é toda essa bagunça aqui na minha casa? Eu não estou conseguindo nem respirar direito. Miau! Gatinho. Isso não é bagunça. Essas são as minhas pesquisas. Eu estou estudando sobre a criação de Deus. E o livro de Gênesis. Lá vem você de novo com isso.
Só falta falar que Deus criou tudo que existe no mundo. Exatamente! Deus não só criou tudo que existe nesse planeta inteirinho, como também criou toda a vida. Vida? O que tem a vida? Eu perdi a vida! Miau! Não fala uma coisa dessa! Ai, vida, onde está você, vida? Ai, como eu pude fazer isso? Eu preciso encontrar a vida. Aqui. Que bom que eu te encontrei. Achei que nunca mais fosse te encontrar. Bom demais! Muito bom! Penso que pensei que estou pensando. Foi exatamente isso que Deus disse quando viu tudo que tinha criado. Ele viu e disse que tudo era muito bom. Algo de errado não está certo. E por que Deus achou que tudo era bom? É simples. No começo, Deus viu que o mundo estava uma bagunça. Tudo estava fora do lugar e não existia vida. Mais ou menos como está a sua casa. Então, Deus decidiu criar os céus e a terra e viu que era muito bom. Ele também decidiu criar os rios e os mares e viu que era muito bom. Ele também criou as árvores, as florestas e a natureza e viu que era muito bom. Você está aprendendo, gatinho? E planetas alinhados que nem um caracol. No segundo dia Deus criou o vento forte, o ar que movimenta no jardim o girassol. No chão da terra uma plantinha ele criou. Terceiro e quarto dia a natureza estava viva e uma linda amizade entre a lua e o sol. No quinto e sexto dia ele fez os animais da terra e do mar. Mas a bela criação de Deus precisava de alguém para cuidar. Quando Deus criou o mundo ele viu que era bom. Quando Deus criou E aí, gato? A criação de Deus não é incrível? Eu admito. Miau! Deve ser muito cansativo criar o mundo em 7 dias. É verdade. Mas, na verdade, Deus criou o mundo em 6 dias. E o 7º dia ele usou para descansar. Então, se até Deus pôde descansar, quem sou eu para negar uma boa noite de sono? É verdade. Já você? Eu? Está tudo fora do lugar aqui. Então trate de limpar tudo e arrumar essa bagunça. Miau! Fui! Não me deixe aqui sozinho, por favor. Ai, o que é que eu vou fazer para limpar tudo isso sozinho? E agora? Crianças, eu encontrei a minha resposta de todas as minhas pesquisas. Nós fazemos parte da criação. Deus nos criou para sermos parecidos com Ele. Ele nos deu a vida de presente. E quando Ele olhou para mim,
E para você, ele viu que tudo era muito bom. Crianças, eu já sei como limpar tudo isso. Eu limpei tudo isso em mais ou menos 6 horas e agora eu tenho 1 hora para descansar. Então, a vida pode continuar a crescer. Eu vou proteger pra pequena plantinha um dia crescer. Gênesis, um livro sobre a grande criação. Essa história eu vou contar com muita emoção. O que